Estamos aqui com Ali Muritiba, um grande diretor. Para quem leu o livro Carcereiros, o Dr. Drauzio tem uma frase que eu achei muito inteligente, que ele fala que os agentes penitenciários conhecem os seres humanos num outro grau de profundidade. Para quem não conhece o trabalho do Ali, há muitos anos atrás ele foi agente penitenciário e é um grande cineasta, e quem conhece o trabalho dele de cineasta vê que ele de fato conhece o ser humano num outro grau de profundidade. Eu tive um enorme privilégio de assistir hoje o filme dele antes de Todo Mundo em Sundance para poder realizar essa entrevista e fiquei totalmente embasbacado com a profundidade, maturidade. Parecia um filme de Hitchcock, um filme que fala de questões humanas, questões da adolescência, mas que me lembrou muito o trabalho do Dr. Drauzio, porque o Drauzio, por exemplo, quando está escrevendo sobre os agentes ou sobre os detentos, ele não olha como se ele fosse melhor que os outros, e eu achei muito bonito exatamente isso sobre o filme do Ali. Bom, Ali, conta um pouquinho, como é que surgiu a ideia desse filme, um filme adolescente, e para quem está assistindo a gente, sobre o que é o filme? Ferrugem surgiu de uma vontade minha de falar com os adolescentes, de falar sobre e com os adolescentes. Tem a ver com o fato de eu ter trabalhado com adolescentes durante um tempo. Além de agente penitenciário, eu fui professor de história durante um tempo. E há 2 anos atrás, meu filho estava com 12 anos e eu comecei a ver ali a adolescência surgir em casa. Comecei a observar o quanto a internet e as redes sociais estavam presentes na vida dele, dos amigos dele, e achei que esse era um assunto bacana para abordar, até para tentar entender qual é o impacto que a vida virtual tem na existência desses adolescentes. Ferrugem, ele começa, o grande start do filme é o vazamento de um vídeo íntimo de uma adolescente no grupo de WhatsApp, que é, infelizmente, um assunto cada vez mais comum. Os adolescentes compartilham muito conteúdo e alguns dos conteúdos que eles compartilham, eventualmente, podem trazer consequências bastante sérias para eles. E o filme parte desse gatilho, né, que é o vazamento do vídeo de uma garota, e vai depois tratar das consequências disso na vida da garota e na vida das famílias das pessoas envolvidas no vazamento de vídeo. Então ele começa quase como um filme teen, adolescente, de garotos e garotas se curtindo e se buscando e tentando se divertir. E depois ele se transforma num drama familiar que discute muito seriamente os limites entre a exposição do que é público e do que é privado no mundo virtual, e de como hoje em dia é muito difícil nós, enquanto pais, prepararmos os nossos filhos para lidar com as consequências de seus gestos, de seus atos, e de como muitas vezes a gente falha. Seu filho colaborou de alguma forma com o roteiro, com o filme? Meu filho é um leitor de muito tempo, então ele lê bastante e lê tudo que eu escrevo. O filme foi filmado onde ele estuda e ele viu partes do processo de montagem do filme também e opinava. E João, como foi do seu lado esse cliente? Cara, a gente já montou vários filmes juntos, assim. Eu acho que o Ferrugem, ele tá bem dentro do universo do que é o trabalho do Ali, assim. São sempre filmes de família, assim, né? Sempre tem pais e filhos, assim, né? Mas, assim, a colaboração do filho do Ali, que é um adolescente na montagem, assim, você sabia que de alguma forma ele iria assistir os cortes? Você tem filhos, assim... O filme é dividido em 2 partes. A primeira parte, ela tem um ritmo que desde sempre já estava no roteiro, mas que desde sempre eu e o João conversávamos que tinha que ser um ritmo rápido, um ritmo ligeiro, que tivesse a ver com o que é o mundo virtual e com o que é o mundo virtual na mão desses moleques. Assim, esses moleques, eles, diferente de nós que somos da era pré-internet, eles conseguem pensar e dar atenção a vários assuntos ao mesmo tempo e realizar uma série de atividades ao mesmo tempo. Então a concentração deles, diferente da minha concentração, é uma concentração mais dispersa, mas ao mesmo tempo que abarca um número maior de informações. E eu queria que isso estivesse no filme também. Isso já está desde o roteiro, então aquela história de colocar no filme memes, de colocar essas coisas de vídeos e as interações que eles fazem com os aplicativos. Clarice, como é que foi trabalhar com o Ali? Foi uma maravilha. Ah não, fala a verdade, vai. Normalmente não. Não, na verdade foi um trabalho muito fácil, eu falei pro Ali, porque estava tudo no roteiro, assim. Tava muito claro o que era, assim. Então eu só precisava tridimensionalizar aquilo que estava lá escrito. E eu vejo muito forte, acho que talvez por causa da minha personagem, mas
essa narrativa dessa figura feminina, assim, né? De como a mulher é retratada e dessa nova mulher que está tentando se empoderar, que está tentando conquistar o seu espaço e quebrar um pouco esses dogmas que existem, assim, né? De quando pais separados, os filhos têm que ficar com uma guarda de mais tempo com a mãe, não com o pai. Então, questionar isso, trazer isso à tona é um assunto que me interessa muito como mulher, como mãe, como uma figura que está aí também tentando encontrar o seu espaço, né? Durante a coletiva de lançamento do festival, o Robert Redford, o John Cooper, a Michelle Setter, enfim, todos os curadores do festival falaram muito sobre a questão da representação dos afrodescendentes e das mulheres. Em alguns filmes tem a questão da opressão feminina, e no filme de vocês, a sua personagem, ela traz como se fosse o centro da bondade, né? Como é que você se sente de poder representar a mulher dessa forma? É importante ter a representação feminina, mas como é importante também dar um passo além da questão da denúncia da opressão. Como é importante também trazer a questão do heroísmo. O teu personagem, ele é libertador. É uma bênção para uma atriz poder representar uma coisa dessa, né? Uma bênção. Raríssimo de encontrar hoje em dia um trabalho assim, que aborda a mulher dessa maneira. E é mais do que isso, né? Não só aborda a mulher dessa maneira, de uma maneira mais empoderada, como aborda de um jeito que poderia não ser assim, né? Ela poderia se sentir culpada pelo que acontece, ela poderia se sentir culpada por ter se separado do marido e eventualmente por um período os filhos terem ficado com o pai. Mas ela não se sente, porque ela não tem que se sentir. E nós, mulheres, não temos que nos sentir assim. As coisas acontecem independente de sermos mulheres ou homens. Ali, pra quem não conhece o trabalho, como é que foi a coisa de virar de agente penitenciário para cineasta e proeminente nome do cinema brasileiro? É tudo muito recente, né? O processo todo de transição do mundo atrás das grades, que é o mundo também do agente penitenciário, para o mundo atrás das câmeras. Eu comecei a fazer filmes em 2008, quando eu comecei a fazer faculdade de cinema, e nesse período eu já trabalhava na cadeia como agente penitenciário, mas fui fazer a faculdade de cinema muito mais como uma válvula de escape daquele ambiente bastante opressor e estressante que é o ambiente carcerário. Eu já tinha um curso universitário e resolvi fazer um segundo para poder aliviar um pouco a pressão. E aí foi justamente fazendo filmes sobre a cadeia, sobre o sistema penitenciário, que são os 3 filmes que formam a trilogia do cárcere, que eu comecei a me destacar. E aí eu comecei a vislumbrar a possibilidade de deixar a cadeia para fazer cinema. Isso só aconteceu em 2013. Todo mundo pode fazer cinema? Rapaz... Pra fazer tem que gostar. Eu não sei, eu não sei. Que é difícil. O fato é que hoje em dia todo mundo pode filmar. E todo mundo filma. Isso é bom, isso está fazendo com que todo mundo, desde muito cedo, adquira uma certa gramática para fazer vídeo, para fazer audiovisual, para comunicar suas ideias em imagem e som. Agora, fazer cinema são outros 500. Todo mundo pode fazer cinema, não sei se todo mundo deve fazer cinema. Porque tem gente que acha que pode, acha que faz, mas não faz. Cinema pode mudar o mundo? Cinema pode mudar sensibilidades. Eu espero que de alguma maneira os filmes que eu faço mude algumas sensibilidades, provoque determinados debates sobre temas. E é por isso que eu tento mostrar pontos de vistas distintos ou inusitados. Muda a pessoa que vê, né? Quando muda a pessoa que vê, essa pessoa vai lá e muda uma atitude dela, Essa arte tem essa grande capacidade, né, de fazer a gente olhar a nossa realidade e reavaliar. Ele pode provocar um sentimento que está muito pouco fora de moda ultimamente, que é a empatia, que é o fato de você se colocar no lugar do outro. Sabe, eu sou um homem branco, mas quem diz que eu, homem branco, não posso tentar me colocar na pele de um homem negro, ou de uma mulher branca, ou de um homossexual, sendo hétero? Tem alguma coisa que você quer falar mais sobre o seu filme? Eu queria acrescentar uma coisinha, pode? Por favor. Sobre isso que a gente está conversando. Quando a gente começou a trabalhar junto, o Ali ainda trabalhava, né, ainda era agente penitenciário, e naquela época ele tinha uma preocupação muito grande, que eu acho muito bonita no trabalho dele, evitar a caricatura, né? Porque a imprensa, você sabe disso, né, tem uma tendência a resolver as coisas com uma manchete fácil, né? Depois sai no jornal, carcereiro faz filme, né? E eu nunca vi publicarem no jornal professor de história virou cineasta, né? E eu aprendi a respeitar muito o trabalho dele e admirar, porque o Ali sempre evitou, e cada vez menos, e cada vez mais ele evita a solução fácil, assim, né? A gente é de uma geração que a gente cresceu assim assistindo a retomada do cinema brasileiro e toda essa coisa, e aquela época dos favela movies, né?
o agente penitenciário tem que escutar muito mais do que falar, a gente escuta. E a gente escuta como estratégia de sobrevivência. De certo modo, ao escutar, você se abre para o outro. E ao se abrir para o outro, você pode perceber uma série de nuances que, à primeira vista, não estão lá. Porque quando você está lidando com um sujeito que eventualmente está preso por ter matado 12, 13 pessoas, você enxerga de maneira automática o monstro ou a monstruosidade do ato da pessoa. Mas quando você se abre para a escuta, você começa a perceber de onde a pessoa vem, quais são as pessoas com quem ela lidou e lida, quais são os amores que ela nutre, e você começa a perceber que, para além do que ela fez, para além do que ela é, estando ali naquele universo carcerário, ela também é pai, ela também é amante. Mas isso tem muito a ver com essa vontade que eu tenho de estar sempre mudando o ponto de audição, de estar escutando um outro diferente para, de alguma maneira, me formar um ser humano melhor, um cidadão melhor. Pra galera mais jovem também, vale dizer que ele tá revelando aí 2 jovens atores. Se tem uma coisa de que eu me orgulho muito nesse filme é do elenco. Assim, acho que o elenco está muito coeso, muito balanceado, ninguém se sobressai, ninguém rouba a cena, e eles estão muito verdadeiros. Uma das coisas mais importantes na hora de se fazer um projeto é a sintonia da equipe e do elenco, e, enfim, todos envolvidos no projeto, é estar falando a mesma língua. Essa foi a melhor equipe que eu já trabalhei na minha vida, por causa exatamente disso. Para se tratar de um tema delicado como a gente trata em Ferrugem, a gente precisa ter essa confiança e essa intimidade com todos ali envolvidos no trabalho. E a gente teve esse 1 mês de preparação de elenco, foi fundamental para o elenco criar exatamente esse vínculo. Uma coisa engraçada é que a gente ia gravar uma cena numa pedra que eu tinha que pular de muito alto, numa água que no dia da gravação estava rasa. Eu passei meses me preparando para aquilo. No dia eu fui cagão, a gente não tinha tempo também, e eu pulei meio da metadinha ali, e a cena não entrou no filme, apesar de ter ficado boa, apesar de ter dado certo. Teve uma mudança no roteiro e a gente acabou que não entrou. Então realmente, mas por outro lado é uma coisa incrível, porque agora eu pulo de pedras. A experiência de gravar Ferrugem foi uma das melhores experiências da minha vida, sendo meu primeiro filme, meu primeiro longa-metragem. E também porque foi as melhores pessoas que eu conheci por uma boa quantidade de tempo. E todo mundo se acolheu tão bem e virou amigo instantaneamente. E isso criou um clima muito bom durante as gravações. E eu me lembro que até nas cenas que eram mais pesadas, a gente conseguia fazer piada e se concentrar ao mesmo tempo para tudo que precisava. Ficar unido, independente do que acontecesse, para poder conseguir dar o melhor e conseguir atingir a nossa meta, que era fazer esse filme incrível. A gente tá colhendo os frutos dessa incrível jornada, né, dessa história linda, e estou aqui no Festival de Sundance, adorando muito tudo que tá acontecendo e me sentindo muito grata, muito feliz, muito orgulhosa, e Ferrugem cresça cada vez mais. Tá certo. Gente, muito obrigado, muito boa sorte pra vocês, estou torcendo de coração. Massa, obrigado. Acho que eles fizeram uma obra-prima do cinema brasileiro. E a galera, aqui um pouquinho gripado com a neve aqui no Festival de Sundance. Esse foi o nosso episódio sobre o filme Ferrugem, do grande diretor Ali Muritiba. Sem dúvida, um dos novos grandes nomes do cinema brasileiro que estão surgindo, com novos temas, com uma força e um talento brutal. Se você curtiu, dê like, compartilhe e comente. E se você está seguindo a gente no blog da Folha, se você está seguindo a gente no Facebook, aí vai uma dica. Só no YouTube você tem acesso a todo o nosso conteúdo organizado. Lá você tem, por exemplo, uma série que a gente está fazendo que chama Como Nasce um Filme. E eu comecei falando sobre os meus filmes. Falei sobre o meu primeiro longa-metragem, O Coração Vagabundo. Um longa-metragem com Caetano Veloso, com participação especial do Michelangelo Antonioni, do Pedro Almodóvar, da Gisele Bündchen e do David Byrne. Se você quiser saber mais sobre o próximo filme que eu estou fazendo, chama Abe, ou em inglês Abe, basta seguir nosso Instagram, @Abe. No Facebook é Abe The Movie. Se você curtiu, dê like, compartilhe e comente. Muito obrigado. É nóis. Semana que vem tem mais.